a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos agradecidos a Deus e felizes por podermos nos encontrar uma vez mais para estudarmos a palavra de Deus. Estamos agradecidos porque Deus nos concede mais um dia de vida e também nos concede o privilégio de estudarmos a sua palavra. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham a cada dia no estudo, nos comentários que fazemos da palavra de Deus, e agradecemos a você que é inscrito no canal Hora Tranquila. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê ali o seu curtir e também compartilhe com outras pessoas. Vamos juntos divulgando a palavra de Deus, porque existem muitas pessoas sinceras espalhadas por todo o mundo e que, se chegarem ao conhecimento da palavra de Deus, com certeza, tocadas pelo Espírito Santo, irão aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e também farão parte daqueles que estão se preparando para se encontrarem com Jesus. Nós temos o nosso e-mail, que você pode nos mandar perguntas, pode nos mandar pedidos de oração, ministério.horatranquila@gmail.com. Faça então parte deste grupo que sempre está participando e interagindo conosco. Que Deus os abençoe. Oremos. Nosso Deus e Pai, aqui estamos agradecidos porque nos concedes mais um dia de vida. E também vamos agora estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, nos ajude a entendermos a Tua Palavra e a colocá-la em prática em nossa vida. Perdoe os nossos pecados, aumenta-nos a fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. No estudo que iremos fazer hoje, nós vamos ver como é que Deus usa os dons espirituais para a unidade do corpo de Cristo. Os dons que existem na igreja, nós sabemos que eles são diferentes. Os ministérios também são diferentes, mas todos trabalham em conjunto para a edificação do reino de Deus. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versos 5 a 11, nos diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui escrevendo então aos Coríntios, ele que fundou a igreja em Corinto, ele então diz aqui que ele plantou, quer dizer, ele criou a igreja, né? Ele estabeleceu a igreja. Mas quem cuidou, quem regou, quem foi dando assistência foi Apolo, que permaneceu ali depois que Paulo prosseguiu a sua viagem. Paulo ele não ficava em uma só cidade, ele fundava uma igreja, dava assistência durante algum tempo e depois ele deixava pessoas para liderar aquela igreja e então ele ia para outra cidade para fundar outra igreja. Assim foi o ministério do apóstolo Paulo depois que ele foi chamado por Jesus na estrada de Damasco. E então ele vem nos dizendo aqui que nem Paulo, ele próprio, e nem Apolo eram mais importantes um do que o outro. Por quê? Porque uma coisa é aquele que planta e outra coisa é aquele que rega. Mas quem dá o crescimento, quem é? É Deus. É o Espírito Santo que trabalha então naquela pessoa que recebeu a mensagem e que vai recebendo assistência de outros irmãos. É o Espírito Santo que vai fazer com que aquela pessoa cresça e também frutifique. Não é eu, não é você, é o Espírito Santo. É claro que somos usados por Deus como instrumentos, mas ninguém
é mais importante do que o outro. Nós recebemos dons que Deus nos concede através do Espírito Santo, não para competirmos uns contra os outros na igreja. Os dons, eles são concedidos para a cooperação, para o crescimento do corpo de Cristo. Cada cristão recebe pelo menos um dom, e esse dom, ele deve ser usado no serviço à comunidade. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 11, nós lemos: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos dos ídolos, mudos segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amigos e irmãos, nós precisamos ter em mente que nenhum dom é superior ao outro. E também nenhum dom é inferior ao outro. Todos os dons são necessários. E o Espírito Santo concede a cada um o dom que ele sabe que aquela pessoa vai desenvolver aquele dom. E todos os dons são úteis na Igreja de Cristo. Os dons que recebemos não são para serem usados em benefício próprio, com fins egoístas. Eles são concedidos para serem usados na pregação do Evangelho. Quando uma pessoa tem um determinado dom, e ele então se vangloria desse dom, quando ele acha que ele é melhor do que os outros porque ele está exercendo aquele dom, ele não está edificando a igreja. E quando uma pessoa recebe um dom que também acha que aquele dom é inferior, é um dom que não tem muita utilidade, essa pessoa tem que saber que aquele dom foi concedido porque ele é importante. Não importa se a pessoa recebe o dom de curar, ou o dom de profetizar, ou o dom de falar línguas, ou o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de ensinar. Cada um é um dom que é fundamental no corpo de Cristo. Todos estes dons trabalham em conjunto para o crescimento da igreja. É isso que nós deveremos ter em mente. Nós vimos então que o apóstolo Paulo, ele mesmo disse que ele não era mais importante do que Apolo e nem Apolo mais importante do que ele, porque os dois trabalharam. Paulo fundou a igreja, Apolo continuou cuidando da igreja e o Espírito Santo de Deus é que fazia com que a igreja fosse crescendo na fé, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É possível que alguém que esteja nos acompanhando até já teve ciúmes, do dom espiritual que alguém recebeu. Pode ser que alguém tenha, Poxa, por que aquela pessoa tenha esse dom e eu não tenho, E muitas das vezes, quem sabe, nós até já nos orgulhamos de algum dom que Deus nos concedeu. Então nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, que escreveu aqui em Coríntios, capítulo 3, capítulo 12, que nós precisamos colocar estes dons sempre à disposição do reino de Deus e não para o nosso próprio benefício. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos que os dons espirituais, eles são usados para a unidade do corpo de Cristo. Que Deus nos dê um bom dia e voltaremos então amanhã dando sequência a este estudo. Mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.